A missão do Sr. Black e da Uma Nova Humanidade é sempre reunir informações ou abordar temas que sirvam como alerta ou plantar sementes de conhecimento para todos aqueles que buscam se entender ou entender melhor o mundo ou a sociedade que vivemos. Juntamos, organizamos e distribuímos informações. Entender, acreditar e compartilhar é algo individual de cada ser. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje aqui estamos num novo Hangout finalmente, né? Depois de mais de 8 dias ou 9 dias sem Hangout. E hoje estamos aqui com o nosso querido Sr. Black, que hoje vai dar uma entrevista, né? Ele vai explanar sobre um assunto bem conhecido dele, que é a lei do Uno. Então, vamos lá. Se apresente aí, dê um oi para a galera, Mr. Black. Sr. Black. Boa noite a todos, tá? Já fui apresentado aí, eu sou o Sr. Black, da página Uma Nova Humanidade no Facebook. Quem conhece os meus trabalhos lá, né? Fazendo, o que eu falo, o que eu posto, do que eu trato, né? A seriedade que eu e as pessoas que colaboram com esse trabalho executam, né? Com carinho aí, a pesquisa aprofundada das matérias, procurar trazer assuntos novos, né, o que está acontecendo não só no nosso planeta, quanto fora dele, em todos os tempos, níveis e dimensões. E nós vamos abordar aqui, né, alguma coisa que é a internet, né? Hoje o YouTube ele está muito carente nessa área da ufologia, nessa área, né, de assuntos, né, ligados a outros planos da realidade. Está muito carente de novidade, está muito carente de assuntos, né, que venham a colaborar a iluminação, para o despertar verdadeiro das pessoas. Então, eu, junto com a Amanda, né, ela me convidou para esse projeto bacana no canal dela. Então, esse vai ser o primeiro de uma série de hangouts bacanas que nós vamos fazer aí, com bastante interação das pessoas no chat. E não vai ser igual outros canais aí, que o chat fica abandonado, ninguém dá atenção, ninguém responde as perguntas do chat. Muito pelo contrário. A intenção de fazer um evento ao vivo é justamente para a colaboração e para a participação das pessoas, né? Vamos procurar nos manter o máximo possível no foco do assunto, no objetivo do assunto, para que não se tornem aqueles hangouts maçantes de 3, 4, 5, 6 horas, cheio de blá, 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 cheio de assunto circular, cheio de coisas que todo mundo já está careca de saber, né? Eu gosto de incentivar as pessoas à pesquisa, à busca, né? Nunca me coloquei como dono da verdade, já vamos esclarecer isso aqui agora. O dono da verdade, eu sou um pesquisador, eu sou uma pessoa interessada no novo, interessada na iluminação, interessada na luz. Sempre estou procurando, né, através dos contatos que eu tenho, através de uma rede colaborativa de pessoas que eu tenho, porque nada é feito sozinho. Pessoas que me ajudam bastante em pesquisas, em matérias, né, em vídeos, em links, em muita coisa legal. Não sou uma pessoa de ficar só sentada atrás do computador buscando. Eu busco muita informação lá fora também, em outros planos, em pesquisa que a gente consegue desenvolver. Tenho o meu lance de contatos, né, contatos extraterrestres, tenho, mas não sou um cara que me coloco como um guru, um mentor, um líder, né, youtubiano, porque recebo as informações dos seres das estrelas. Muito pelo contrário, eu sou, como um grande amigo meu disse uma vez, o verdadeiro desperto é aquele que questiona, é aquele que busca, independente da fonte, independente do local, nada é 100% verdadeiro, nada é 100% garantido. Então, teve a pulguinha atrás da orelha, vai lá buscar. Seja seu próprio mestre, seja o seu próprio guru, seja a sua própria ascensão, seja a sua própria luz em tudo que você for fazer. Quando você deixa de seguir a si mesmo para seguir, né, a outra pessoa, seguir as palavras de outra pessoa, você se torna meramente uma sombra da luz que era para você ser.
não quero uma legião de papagaios de pirata que ficam repetindo o que o outro fala. Ah, não, o Sr. Black falou isso, então é verdade. Muito pelo contrário. Eu quero que todos vocês, tudo que eu disser aqui, tudo que for colocado nesse Hangout hoje, que vocês pesquisem. No final, eu e a Amanda vamos fazer um levantamento das informações. Eu já fiz uma pré-pesquisa sobre isso e vou disponibilizar todos os links com textos, com vídeos complementares ao que está sendo falado aqui, tá? Para vocês darem continuidade aí dentro do tempo, do espaço de cada um, do interesse de cada um sobre aquilo que vai ser falado aqui hoje. Então eu vou tentar abordar hoje, tá? Vou tentar dentro de um prazo de 2 horas, que é o quê? Vamos falar um pouco sobre a lei do Uno. O que é a lei do Uno, né? Como que apareceu a lei do Uno, da onde veio a lei do Uno, quem são os seres por trás da lei do Uno, que assuntos a lei do Uno aborda. Uno são 5 livros que foram disponibilizados para a humanidade. Vou falar também, tentar falar um pouco hoje sobre as revelações cósmicas de Corey Goode. Tudo que aquilo que Corey Goode vem trazendo nos últimos anos, aí, através do David Wilcock, da TV Gaia, né, as revelações que ele vem colocando, são assuntos muito interessantes. Eu fiz umas pesquisas pessoais sobre isso também. O ufólogo hoje aí, que se diz experiente, que fala que tudo que o Corey Goode é mentira, né? Mas vive se promovendo nos seus próprios livrinhos, enquanto tem outros canais aí que falam que o Corey Goode mente, mas você pega vários vídeos da pessoa e muita coisa que ele fala ele tirou do Corey Goode. E não só do Corey Goode, como de outros canais menores, mas que trazem informações novas, né? Tem uma coisa que todo mundo hoje vive muito preso, né? Sobre os níveis da prisão holográfica na nossa matriz, né, na nossa matrix de existência. Muitas pessoas se consideram despertas, mas depois desse bate-papo sobre os níveis da prisão, muitos vão se questionar se realmente são despertos. E nós vamos falar também essa proliferação da falsa luz, esses falsos mestres, falsos gurus, falsos mentores, que estão aí se espalhando como um vírus, como uma praga, não só na internet, como em vários outros meios aí de mídia, arrastando legiões, criando novas religiões, prendendo as pessoas em novas crenças, em novos pensamentos, né? Mas todos pensamentos altamente aprisionantes da Matrix, porque são pessoas que estão com um serviço voltados a si, os benefícios unicamente para si, através de uma verdade e proliferando uma sequência de mentiras baseadas na única coluna que é a verdade, tá bom? Então vamos começar aí, falando da lei do Uno. Vou passar a palavra aí para Amanda, alguma coisa, vou dar uma olhadinha no chat, ver se tem alguém já interagindo com a gente, e aí na sequência eu já entro explicando o que é a lei do Uno, a introdução à lei do Uno. Eu vou dizer algumas partes que eu andei separando, muito bacana, que hoje nós vamos falar do livro 1 apenas, tá? E para vocês terem uma ideia de como o conteúdo é rico, como o conteúdo é grande, são 26 sessões que tem nesse livro, vamos dizer capítulos, do tempo que nós temos aí, dentro da complexidade do assunto, nós vamos falar apenas 4 sessões, tá? 4 sessões. E se houver interesse das pessoas na continuidade, aí nós vamos marcar novos hangouts e continuar das sessões seguintes até a gente findar livros. Mas também já adianto que o livro 1 já está quase concluído, todos os audiolivros deles, né? Então tem bastante coisa lá, se você quiser ouvir, ver o vídeo, no canal da Aliança e a Lei do Uno, já tem 5 ou 6 vídeos disponíveis lá, e depois vocês vão entrar e complementar todas essas informações que eu vou estar passando para vocês, e também vou colocar disponível para todo mundo, gratuito, o download dos 5 livros da Lei do Uno, para quem quiser ler. Mas eu falo, são livros grandes, tá? Eles não têm menos de 300 páginas cada um. Então é bastante material, é bastante conteúdo, é bastante informação, e vai adicionar um pouquinho mais de pimenta aí nos assuntos que todo mundo acha que conhece, acha que domina, e vai aparecer algumas situações novas aí. Então é com você, Amanda. Então, eu não sei muito sobre a lei do Uno, né? Por isso mesmo que eu chamei aqui o nosso amado, querido Mr. Black, que a gente se conheceu nos chats aí do Vladimir, né? Outro canal
ufológico, bem bacana, e nós nos conhecemos lá, eu chamei, convidei-o para vir aqui explanar sobre esse assunto, que eu não vejo muito no YouTube brasileiro, mas aqui no YouTube dos Estados Unidos as pessoas estão comentando demais sobre isso, as pessoas estão focadas muito nessas novidades que estão sendo trazidas através da TV Gaia, como ele falou, né, de David Wilcock, e vários outros que trabalham e colaboram com ele, como Corey Goode, a Linda Ho. Então você tem várias pessoas que colaboram juntas e elas estão tentando aprender mais, digamos assim, explorar mais as múltiplas possibilidades desse campo vasto da ufologia, para a gente não ficar sempre naquela mesma mesmice, né, gente? Falando dos mesmos casos e falando as mesmas coisas, né? Vamos interagir um pouquinho, pensar diferente, de forma mais aberta, sempre respeitosamente. Eu quero deixar claro para todo mundo que está no chat que, por favor, vamos respeitar o nosso convidado. Se você discordar dele, você pode colocar a sua discordância de forma educada, polida, e assim nós iremos debater de maneira civilizada. Isso é muito importante a todos, e todo mundo que deixe isso bem claro, porque eu não gosto muito de barbarismo. Eu gosto de todo mundo civilizado, todo mundo me conhece aqui, né? Mas eu também não gosto de censurar ninguém. Então, se você tiver uma opinião contrária, você pode expor a sua opinião contrária no chat, mas de maneira civilizada. Então, eu quero hoje deixar a maior parte do tempo do Sr. Black para que ele explane bem esse assunto. Eu também estou aprendendo, estou lendo agora o livro A Lei do Uno. Estou lendo no inglês mesmo, e aos poucos estou entendendo esse texto, né, que é bem interessante, bem complexo em si mesmo, ele é bem complexo, mas nós temos aqui o nosso convidado que irá explicar sobre isso, e eu deixo a palavra para você se sinta à vontade, tá? E vamos nessa. Eu acho que teu microfone ainda está mudo. Deixa eu tirar aqui. Se você tem que checar o seu microfone. Tirei. Agora já tá tirei bom. Aqui. Aí eu faço isso direto. Tá vendo? Então vamos lá, pessoal. O que é a Lei do Uno, né? Da onde surgiu a Lei do Uno? Né? Assim como o livro de Urântia, tem muitas pessoas que conhecem o livro de Urântia também. São livros, né? São textos que foram passados a pessoas, né? A canalizadores, a canais de recepção, né? Através de seres de outras realidades, outras entidades da existência. Não só nos planos alienígenas, né? Como de planos dimensionais, planos espirituais. Então existe uma ampla gama, né? De multiversos, de formas de existência dentro da dimensionalidade. O Ra, que é a entidade por trás desse livro, ele aborda amplamente sobre esses planos da existência, né? Ele explica e mostra como que os seres da densidade deles, que eles são seres de sexta densidade, como que eles interagem, por que eles interagem, desde quando eles estão interagindo conosco. Seres de terceira densidade a caminho da quarta e quinta densidade, né? Na visão dele, isso foi passado em 1962 para a humanidade. E aí, através dos livros, aí foram 19 anos de trabalho disso, né? Foi começado em 1962 e 19 anos de trabalho. E em 1981, os livros foram publicados. Foram disponibilizados aí, e isso na época causou um burburinho, né? Causou muitas reviravoltas, e depois foi ocultado e manipulado, como tudo nesse mundo, né? Foram deixados ao esquecimento. Então eu vou pegar pedaços que eu fiz resumos, né, da introdução até a sessão 4, que são pedaços que eu considerei interessantes, né, para estar abordando com vocês, e a cada pausa desses resumos, eu vou abrir um espaço aí para nós fazermos comentários e tirarmos dúvidas, né, que com certeza surgirão bastantes dúvidas, e dentro dos meus conhecimentos, eu vou tentar tirar o máximo de dúvidas possível, e aquela que eu não consegui solucionar aqui agora, eu garanto para vocês que essa dúvida vai ser anotada, e eu vou fazer uma pesquisa a respeito e vou estar disponibilizando a resposta
dessa dúvida num próximo Hangout ou num próximo vídeo no canal, que de repente essa dúvida surja aí um assunto interessante de pesquisa e eu crio um vídeo específico e vou estar lançando lá no canal da Rumo Nova Humanidade um vídeo a respeito da... Tá bom? Então, como eu já disse, foi um experimento iniciado em 1962, foi lançado em 1981, e o sistema que foi utilizado, né, nessas pesquisas, ele é chamado de telepatia de transe sintonizado, para se comunicar com uma raça extraterrestre denominada até então de Ra. Alguns que acompanham o trabalho do Corey Goode, do David Wilcock, estão reconhecendo este nome, né, Ra, e também as pessoas que estão ligadas na cultura egípcia, também aí já, né, torceram a sobrancelha e falaram, peraí, esse daí é o mesmo Ra da cultura egípcia, né, o deus Ra? Né? Então, mais para frente, vocês vão estar sabendo dessas respostas. Tá? Ra se comunicou originalmente na linguagem inglesa, né, onde o mesmo domina totalmente o idioma, porque eles já interagem com a nossa humanidade há milhares e milhares de anos. Em pleno conhecimento praticamente de todos os idiomas colocados aqui. E como eles são seres de consciência unificada, e eles usam esse método de telepatia, né, de transe sintonizado, muito do conteúdo da pessoa, que eles chamam de distorção, né, muito do conteúdo dessa pessoa também é utilizado para traduzir o vocabulário, as palavras que eles necessitam para estar falando para as pessoas. Então, quando eles falarem complexo de distorção, eles estão se referindo a uma pessoa, estão se referindo a um grupo de pessoas, né? Então, é assim que eles se referem à nossa forma de existência. Tá bom? Então, Ra, diretamente esse complexo de consciência Ra, ele pousou, ele interagiu, né, fisicamente com a humanidade há cerca de 11 mil anos atrás, como um tipo de missionário extraterrestre, com o objetivo de ajudar os homens terrestres em sua evolução mental. A princípio, ela foi fracassada, né? E vocês vão entender depois por que isso foi fracassado, né? Por que ocasionou no fracasso dessa tentativa. Então, nesse período que houve a tentativa e o fracasso, eles se retiraram, né, da realidade, mas continuaram a monitorar a humanidade desde então. Eles não foram embora. Eles continuaram monitorando a humanidade, porque como eles passaram conhecimento, passaram tecnologias, construíram coisas junto da humanidade, eles eram responsáveis por essa obra, responsáveis por esta criação, que de certa forma foi totalmente manipulada pelos interesses e conveniências da humanidade. Iriam estar monitorando isso até o final de ciclo, né? Até o final de ciclo, até a colheita que eles falam, né? Provavelmente uma das coisas mais difíceis de entender, né, para todo mundo é sobre Ra, né? Sobre essa natureza de Ra. Quem é Ra? Essa consciência Ra, né? Então Ra, ele é um complexo de memória social de sexta densidade. Então são várias consciências, é como se fosse uma civilização interagindo em grupos de consciência unificada, né, que através de um único representante, eles praticamente estão se comunicando como espécie, né, para toda uma outra civilização a qual eles venham fazer contato. Né, sendo que a Terra está perto do fim do ciclo de evolução da nossa terceira densidade. Isso significa que Ra já está a 3 ciclos evolucionários à nossa frente, em termos de evolução. Se nós estamos na terceira, eles estão na sexta. E isso em anos terrestres dá uma diferença de milhões de anos. Né? Então são milhões de anos em termos evolutivos na nossa frente aqui. Né? Então o que acontece? O mesmo problema, né, que acontece, em outras palavras, o atual estado evolucionário de Ra, que está milhões de anos à frente dos humanos, não surpreende que Ra, na época, teve dificuldades ao se comunicar com os seres humanos de 11 mil anos atrás. Então vocês imaginam, né, como que era a vida na Terra 11 mil anos atrás, e como foi a dificuldade desses seres extremamente evoluídos se comunicarem praticamente com, né, basicamente com tribais. E isso não está muito diferente de hoje. Nós que nos consideramos evoluídos, despertos, em muitos conceitos nós não estamos. E teve dificuldades também de aceitação e de interação
das pessoas a esse contato, né? Então, o que ele quer deixar claro com tudo isso? Né? Que houve distorções dos ensinamentos, que tudo que foi passado foi criado religião, foi criado crença, houve uma hipocrisia em adoração, né, a eles como deuses, colocados nessa posição de deuses, mas eles nunca se colocaram como tal, eles nunca se apresentaram como tal, né? Eles se apresentavam aos governantes da época como seres de outra realidade, seres que queriam interagir e compartilhar conhecimento, porque a partir do momento, na visão deles, né, que todos somos um, se você está compartilhando o seu conhecimento, se você está ensinando, você também está aprendendo e você está prestando um serviço ao outro e não vivendo unicamente a si, né, ao serviço a si. Porque quando você presta o serviço a si, baseado unicamente nas suas conveniências, nos seus interesses, nos seus benefícios, naquilo que vai te trazer, né, as benevolências da vida, você está automaticamente se corrompendo e perdendo o sentido da integridade. Porque a integridade, ela se encontra no servir, ela se encontra no prestar o serviço ao outro, e com isso você vai evoluindo como ser, evoluindo na luz, né, através dos pilares que são a humildade, a integridade, a simplicidade e a transparência. Muito aconteceu na distorção das palavras, como também aconteceu no livro de Urântia. Esse fato também se repetiu no livro de Urântia, de ter as distorções sobre os ensinamentos colocados lá, baseados em interesses e confronto de crenças e religiões, né, que o ser humano ele foi criando. Então ele vai explicar mais à frente, na interação dele com o Egito, o que foi feito e criado de religiões, porque eles tinham inúmeros deuses, na época da 18ª dinastia, a qual eles interagiram. Quis aplicar a lei do Uno, aplicou a lei do Uno, mas teve extremamente resistência de seus sacerdotes na época, e depois que esse faraó não estava mais encarnado, não estava mais na terra, né, as pessoas se voltaram cada uma às suas crenças de novo, e as adorações a N deuses, e deturparam todos os ensinamentos e tudo que foi passado da lei do Uno. Ok? Isso também deixou claro que cada ser, né, que cada espécie alienígena que interage com o nosso planeta tem uma agenda diferenciada, né, tem um propósito diferenciado. Nós que colocamos apenas julgamos como bons ou maus, né? Dividimos em dois estágios. Mas na verdade não é isso, não existe aliens bons ou maus, existe apenas propósito. Cada um tem o seu propósito, cada um tem aquilo pelo qual vem interagir conosco. E eles vão usar as ferramentas, os artifícios, as tecnologias, aquilo que eles tiverem ao alcance deles para estar realizando determinados propósitos. Tá ok? Então eu quero abrir aí agora a perguntas. Vou ver se tem alguma pergunta no chat. Quem estiver assistindo aí, quiser mandar alguma perguntinha no chat, pode mandar do que já foi dito até agora. E aí eu dou continuidade no próximo tópico, né, da lei do Uno. Vou olhar o chat aqui, pessoal. Então, eu queria fazer uma pergunta para você. A relação com a primeira vez que ele veio, né, que o Ra veio, que você fala, aquela relação que teve com Akhenaton e a adoração a Aton, logo no começo, que foi foi uma das primeiras manifestações monoteístas do mundo, né? Nós temos até hoje a questão de monoteísmo foi primeiro pensada por Akhenaton e na adoração a Aton, que era representado como o disco solar, né? Nós sabemos disso, a gente aprende isso na escola, primeiro e segundo ano de história antiga. Mas você acha que desde aquela época eles estão constantemente lutando essa ideia de monoteísmo? Você vê que na época, né, as cidades que Akhenaton construiu, depois que Akhenaton morreu, foram completamente destruídas, né? Foram degradadas, as imagens, a história de Akhenaton foi degradada, porque as pessoas não aceitaram essa ideia de um Deus único.
E a gente vê isso também naquela civilização inteira. A gente vê na Suméria também que eles não tinham essa capacidade de pensar um Deus único. As pessoas hoje estão revisitando os deuses sumérios, né, com a questão dos Anunnaki, Enlil e Enki e tal. Então elas estão ainda revisitando essa questão de politeísmo. Você acha que em algum momento essa ideia de monoteísmo tentou ser introduzida na Suméria também, ou só no Egito mesmo? Então, o que aconteceu lá no Egito, com a interação de Ra, né? Na verdade, o Ra, ele nunca lutou por um Deus único. Na verdade, o que ele demonstrou através da lei do Uno é que não existia Deus algum. Né? Os humanos da época, devido às capacidades, devido às evoluções, devido às tecnologias, devido ao tanto de situações que esses seres eram diferentes, né? Não só em aspecto físico, como em capacidades, né? De poderes em si, né? Porque tudo que na época que você não pode explicar na ciência, na tecnologia, magia. Então, se hoje tem muita coisa que a gente ainda não consegue explicar e considera mágico, imagina há 11 mil anos atrás, né? Imagina a adoração que foi criada em torno desses seres. Eles colocaram as consciências, colocaram as entidades de Ra como deuses. Foi aquilo que ele comentou no livro, a posição hipócrita a qual eles foram colocados. Né? Essa posição de deuses ao qual eles nunca desejaram, nunca quiseram, nunca se apresentaram como tal, e o ser humano foi deturpando isso porque viu que através da adoração aos deuses eles teriam poder, eles teriam dominância, e ainda mais se essa pessoa, se essas entidades, né, que tinham contato com os seres, né, se colocassem como a voz dos deuses, né? Nós somos os únicos que os deuses interagem, então os deuses mandaram isso, os deuses mandaram aquilo, os deuses não estão contentes com isso, os deuses não estão contentes com aquilo, está acontecendo essa desgraça porque os deuses não estão felizes, e aí virou toda essa papagaiada que estava acontecendo. Então, assim, o Akhenaton deu a lei do Uno, ele estava aplicando a lei do Uno, né, no reinado dele, na dinastia dele, essa cultura dos não-deuses, só que os sacerdotes da época, que no livro, ele aqui na tradução para o português, ele se refere como padres, né? Então ele fala que os padres da época não foi uma tradução errada, na verdade seriam sacerdotes, né? A pessoa que fez a tradução do livro para o português, ele deixa uma nota a respeito de algumas palavras que às vezes podem não estar em concordância com aquilo que foi dito por Ra, e que cabe a cada leitor buscar a interpretação apropriada para aquela palavra. Então, os sacerdotes da época se colocaram contra, e aí, com o falecimento de Akhenaton, porque naquela época, Ra também explica isso um pouco mais para frente no livro, a expectativa de vida das pessoas era muito curta. Elas viviam de 35 a 55 anos apenas, naquela época. Mas ele também explica que houve épocas da humanidade que a média de vida do ser humano era 900 anos. E ele também explica por que com o passar dos milênios, essa expectativa de vida foi diminuindo gradativamente até a nossa atual hoje, né? Que vamos dizer aí, em média, aí, uma pessoa vive aí 70, 80 anos. Tem quem chega um pouco mais e tem quem vive um pouco menos, né? Mas a média é entre seus 70 e 80 anos. Deixa eu ir ver lá no chat se tem perguntas. Eu acho que não tem nenhuma pergunta. Você pode continuar se você quiser, tá? Eu acho que vi uma perguntinha aqui. Deixa eu ver. Santo de Deus, Amon e Ra são os mesmos seres? E se Satã e Enki são os mesmos seres? Não são os mesmos seres. Tá? Amon era uma entidade que eles consideravam um deus lá. Ra não é o mesmo Deus, né? A consciência Ra, né? Dos seres da consciência unificada Ra. Aí ele pergunta aqui também se Satã e Enki são os mesmos seres. Aí nós já estamos abordando uma outra situação que já parte para a linha dos Anunnaki. Uma coisa que eu quero esclarecer para as pessoas a respeito do termo Anunnaki.
tá? A grande maioria hoje, insistentemente, coloca Anunnaki como uma raça específica de seres. Mas, na verdade, não é. Anunnaki é um termo, é uma palavra que significa os que vieram do céu. Então, qualquer espécie alienígena, naquele determinado período de tempo, que interagia com a humanidade, hoje nós sabemos que existem uma série de raças, reptiliano, draconiano, grey, Carian, felino, canideu e etc. Insectoides, etc. Qualquer um deles que interagisse com a humanidade na época seria chamado de Anunnaki. Da mesma forma que hoje a gente usa os termos ET, o termo alienígena, o termo extraterrestre, não sabe o nome. Você pega uma pessoa que não pega uma pessoa do interior, com baixa cultura, desce um disco voador lá, pode ser o ser que for, ele vai chamar de extraterrestre. Ficar que ser que era, aquilo é um alienígena, é um ET, um extraterrestre. Então, na época, acontecia isso. Todos os seres que desciam, que interagiam, eram chamados de Anunnaki. Ok? Os Anunnakis, aspas, sumérios, eram derivações de seres reptilianos. Tá? Então, assim, eles não tinham a aparência de um réptil, mas em seu DNA tinha indícios e várias situações aí reptilianos. Depois nós vamos fazer um hangout específico para estar tratando do livro de Enki, tratando desses assuntos dos Anunnakis. Tem um trabalho muito bonitinho na internet, não sei se vocês já viram, Cal, que conta a história do livro de Enki em forma de musical, que é Os Mensageiros do Vento. São vários clipes, várias músicas, contando um pouco da história das tabuletas sumérias lá. Para quem não conhece a história, eu recomendo assistir de uma forma bem interessante, bem nova, e entre um pouquinho no assunto. Pergunta aqui também. Enki e Ra, qual a relação entre eles? Nenhuma. A única relação entre eles é que ambos vieram em momentos e situações, em tempos diferentes, e interagiram com povos diferentes da humanidade. Entendeu? Como eu disse no início. Cada espécie alienígena que interagiu tinha um interesse, um propósito específico com o planeta Terra. Não todos têm o mesmo objetivo. O cara perguntando aqui por que esse rapaz está com a cara coberta. O meu personagem, eu sou o Sr. Black, então eu uso essa caracterização, tá? Porque eu quero que as pessoas foquem no conteúdo das informações e não no meu rosto, se eu sou preto, branco, amarelo, roxo, se eu me chamo Joaquim Manuel e etc. Não, o Sr. Black, ele é um ideal, o Sr. Black, ele é uma mensagem. Se foquem nisso, no conteúdo das informações, né? Adquiram esse conhecimento e não se importem comigo. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Não tem mais nenhuma aqui. Perguntou se eu vou falar aqui, o Anselmo Duarte, se eu vou falar sobre o planeta por trás do Sol. Não sei se nessas sessões que nós vamos estar falando aqui da Lei do Uno, vai estar esse assunto, mas no livro 1 da Lei do Uno, fala desse planeta atrás do Sol e por que que ele existe e por que que ele não é visto, porque ele está preso na primeira densidade da existência. Então, em alguns momentos ele está visível, em alguns outros momentos ele não está visível, e o porquê disso. Se não for nessa, vai ser no próximo Hangout, a gente comenta sobre isso. Tá bom? Você quer falar alguma coisa, Amanda, ou eu posso prosseguir? Pode prosseguir. Pode prosseguir. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu guia aqui. Tá. Então vamos lá. Quais eram os objetivos, né, da Confederação de Planetas onde Ra se encontra? Porque, claro, eles pertencem a uma confederação planetária. No livro, o questionador perguntou: parece que membros da confederação têm um propósito específico. Isto é verdade com vocês? E caso positivo, qual é o seu propósito? Então Ra respondeu: nós também temos o nosso lugar. Nós não somos aqueles do amor ou da luz. Então, ou seja, ele já deixa específico dizendo que existem vários tipos de seres, mas eles não são aqueles do amor e da luz. Nós somos aqueles que somos da Lei do Uno. Então, o propósito deles é outro.
Então, existem seres que vêm para propagar as energias do amor e da luz, e eles vieram para trazer os propósitos da lei do Uno, que é sobre a unicidade e a integridade. Diferente de outros aspectos que englobam a dualidade, que ele fala mais para frente também no capítulo sobre isso daí. Da onde veio a dualidade, quem trouxe para o planeta. Existem 53 civilizações nessa confederação de planetas. Então vamos deixar claro o seguinte, existem várias confederações. Nessa confederação dos planetas, existem 53 civilizações além da civilização do Ra. Tá? A nossa vibração, as polaridades são harmonizadas, as complexidades são simplificadas e os paradoxos têm suas soluções. Então ele respondeu isso. Ok? Não tem bem ou mal, não tem nada de bagunças, né? De personalidade, bagunças do mental. Ok? Então essas complexidades são simplificadas e eles não têm esses dilemas, esses paradoxos impossíveis. Para eles, a solução dentro do propósito da unicidade. Nós somos um. Esta é a nossa natureza e o nosso propósito. Nós somos antigos sobre o seu planeta e já servirmos com vários graus de sucesso na transmissão da lei do Uno, da unidade, da unicidade aos seus povos. Tá? Eles já andaram sobre a nossa terra, né? Eles já viram as faces do nosso povo. Como acontece com muitas entidades da Confederação, não são todas as raças que se disponibilizam ou têm essa interação direta, né? Porém, eles consideraram isso como não uma vantagem. Eles descobriram que isso não é eficaz. Ok? Esse contato que eles tiveram, justamente porque, já foi explicado lá atrás, toda a manipulação e deturpação que teve por conta disso. Entretanto, nós então sentimos a grande responsabilidade de termos a capacidade de remoção das distorções e dos poderes que foram dados à humanidade pela lei do Uno. Aprendeu a manipular isso na época, e manipula até hoje, porque isso foi transferido, né, foi transmitido de geração em geração. Então eles se consideram responsáveis por tudo que essa interação que eles tiveram diretamente com a humanidade na história e na evolução do nosso planeta. Nós continuaremos nisso até que, digamos, o ciclo, né, que é esse nosso ciclo de evolução, tenha apropriadamente terminado. Se não nesse, então no próximo ciclo. Nós não somos uma parte do tempo. Isso é muito interessante que ele fala. Que eles não fazem parte do tempo. Portanto, somos capazes de estar com vocês em qualquer dos nossos tempos. São seres de outra densidade e atuam em um outro plano dimensional da realidade, eles não estão presos às leis do tempo como nós estamos. Então, eles podem interagir conosco em qualquer ano da existência terrestre. E essa necessidade de atuação deles acontece. Aí é onde nós caminhamos para quem estuda um pouquinho a respeito do efeito Mandela. Né? O efeito Mandela é um efeito muito interessante que, para grande parte da humanidade, um fato nunca ocorreu e um ou outro ser, que não foi afetado pelo efeito, vê aquela história, aquela situação, aquele fato histórico de uma maneira completamente diferente. Tem vários vídeos na internet aí falando sobre explicando como que é essa teoria aí interessantíssima, que para algumas pessoas Mandela nunca foi liberado, nunca saiu da prisão, ele morreu dentro da prisão, sabe, que ele saiu, que ele foi até, né, se eu não me engano, presidente lá na África do Sul, se eu não me engano, nessa época, e depois ele veio a falecer, morte natural, aí interagiu aí, né? Só que há controvérsias, há pessoas que dizem que nunca foi assim. Então procure esse vídeo que fala sobre o efeito Mandela. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa a respeito do que foi dito aqui, Amanda? Deixa eu ir lá no chat, ver se tem perguntas, tá? Só um minuto. Eu acho que não tem aqui. O Santo de Deus está perguntando qual o ser mais poderoso do universo e como chegar no mesmo nível.
Essa é a única pergunta que eu vejo, se você quiser responder. Então, aí nós estamos num julgamento, né? Aí é onde nós nos colocamos no erro do julgamento, identificar dentro das nossas conveniências o que é mais poderoso e o menos poderoso, né? E o que fazer com relação a isso. Como os níveis de existência, cada dia mais eu estou pesquisando, eu estou vendo, eu estou interagindo, porque eu tenho 3 trabalhos na internet, e esses 3 trabalhos, eles são tão complexos que eu não podia colocar eles numa única página, numa única situação. Tempo, mesmo sendo páginas diferentes, elas se interligam entre si e acabam se complementando, né? Então eu tenho um trabalho que chama-se o Arauto dos Intervenientes, que são mensagens de uma outra, né, de um outro grupo de seres que se autodenominam seres intervenientes. Dentro deles existem seres que foram encarnados na Terra e transmitiram conhecimentos e alguns até, vamos dizer, teve um deles que fundou a Fraternidade Branca, né, e etc. e tal. E esses seres explicam de maneira muito ampla, muito construtiva, de evolução e o que você precisa estar fazendo no serviço ao outro, né? Uma outra coisa que bate com o que Ra fala, né? Da integridade de você no servir, você consegue a evolução. Erroneamente foi colocada na cabeça da humanidade que para você poder crescer, para você poder ser algo, você ter alguma coisa, você evoluir, você tem que cuidar só de si, né? Fazer só para você. É o serviço a si. O resto, dane-se o mundo, se para você tá bom, mas seu vizinho tá passando fome, o problema é dele. Entendeu? E é o oposto. Nós evoluímos no servir, né? No serviço ao próximo, né? Que foi o que o grande avatar Jesus Cristo, né? Apesar de toda a manipulação que teve na história dele aí, que nós que estamos aí antenados e buscando as verdades, buscando os conhecimentos, sabemos que a história dele foi muito manipulada, mas que a verdade principal por tudo isso é que ele era amor, né? Ele servia a todos através do amor e ele nunca fez nada para si próprio, sempre para o próximo, sempre para o outro. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem o NT Vision aqui, o Thiago, né? Conheço o Thiago, hein? Thiago é brother. Então Jesus fez em parte em um momento da nossa história como eles, né? Então Jesus fez em parte em um momento da nossa história como eles. É isso que está escrito aqui. Sim, né? Tem pessoas que afirmam que Jesus não existiu, que Jesus não andou sobre a Terra. Ele andou, ele existiu. Ele foi um grande avatar, um grande ser de luz. Inclusive, ele é um ser interveniente, tá? O Cristo, né, não é sobrenome. O Cristo é um estado evolutivo ascensional que ele alcançou. Existiram outros seres com este mesmo nível, né, de evolução espiritual, de evolução ascensional, né, num patamar de um Cristo. Por exemplo, o que é chamado Arcanjo Miguel, ele é Cristo Miguel. Mesmo nível evolucional, até um pouquinho, vamos dizer assim, em termos de complexidade, Miguel não é bem, né, esse anjinho de luz e espada que todo mundo acha que é, né? Acompanhando e pesquisando, até no próprio livro de Urântia também fala um pouco sobre isso, é bem interessante. Deixa eu ver aqui, a Estela Pacheco, há várias linhas que dizem que somos prisioneiros. O quanto estamos presos nesse planeta e quem nos aprisionou? Essa pergunta ela é interessante, Estela. Ela vai entrar dentro do assunto que eu falei no começo lá, que são os níveis da prisão holográfica da nossa realidade. Né? Eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse tópico hoje, né? Mas a sua pergunta está anotada aqui e ela automaticamente vai ser respondida dentro desse... Tá bom? A quarentena também, tá, Anselmo? Estou vendo a sua pergunta aqui. O que é a quarentena, ela também vai entrar ali. Deixa eu ver. Sistemático, Santo Deus, Amanda não jamais. E por que tem outros hangouts rolando, Amandinha? Tem vários hangouts rolando sistemáticos. Só que a nossa proposta aqui é uma proposta um pouquinho, não que nós somos melhores, porque nós não somos melhores. Nós estamos apenas tentando colaborar com o novo. Colaborar com novos assuntos
novas abordagens sobre tudo aquilo que constantemente é repetido e vomitado na internet, sobre os assuntos que todo mundo está careca de saber e ficam tendo hangouts enormes aí para falar do mais do mesmo todo dia, ou só para ter promoção, só para ter views, só para ter inscritos. Tá bom? Então eu vou dar continuidade aqui. Você quer acrescentar alguma coisa, Amanda? Não, pode continuar. Acho que as minhas dúvidas eram as dúvidas do chat. Ok, então. Então vamos lá. Continuando, né? O questionador no livro da Lei do 1, ele disse assim: eu já ouvi o nome Ra em conexão com os egípcios. Vocês estão ligados àquele Ra, Deus dos egípcios, né? De alguma forma? Aí o complexo, né, de existência diz, né, Ra? Sim, a conexão é congruente. Identidade da vibração Ra é a nossa identidade. Nós, como um grupo, ou você poderia chamar de complexo de memória social. Um complexo de memória social, aquele lance da civilização. Toda civilização e unicidade, eles têm a individualidade de cada um, porém os seus pensamentos, as suas consciências são interligadas em uma grande célula, né? Em um supergrupo existencial. Da quinta dimensão, a maioria destes seres, tá? De quinta dimensão em diante, tem esse lado das consciências unificadas. Inclusive, no trabalho dos intervenientes, o ser interveniente chamado Ramatan, ele soltou um livro, 8 capítulos, né, que diz a humanidade que começa. E diz que a humanidade, né, o ser humano, daqui da nossa terceira densidade, só vai conseguir adentrar a quinta densidade quando pelo menos um único grupo de 24 seres humanos interligar as suas consciências. Automaticamente, esses 24 conseguirem interligar as suas consciências, o planeta todo ascensiona para a quinta dimensão. Né? Então, existem no planeta algumas pessoas que estão aí tentando realizar essa tarefa, né? essa complexa tarefa da união de consciências. E nesse livro, ele indica como isso é feito. Lá na página do Arauto tem esse livro para download gratuito. Vocês podem entrar lá, baixar, né? Ler, reler novamente e apreender, né? A vibração, né? O conteúdo vibracional que tem esse livro. E também, para quem não quer ler, existe já, acho que até o capítulo 4 ou 5 do livro, em vídeo, para estar ouvindo, né? Ouvindo, vendo e conseguir assimilar essa informação. Tá bom? Então, continuando o que o Ra disse, eles veem o nosso planeta como um complexo de memória social também. Então, os 7 bilhões de seres humanos hoje existentes aqui no planeta, eles não veem nenhum como igual. Todos nós, para eles, somos um complexo de memória social, assim como eles são. Então, ele diz, fizemos contato com uma raça do seu tipo planetário, que vocês chamam de egípcia. Outros de nossa densidade fizeram o mesmo contato ao mesmo tempo na América do Sul, nas então chamadas cidades perdidas. Foram suas tentativas de contribuir com a Lei do Uno. Então, olha que interessante. Ao mesmo tempo que eles estavam interagindo com os egípcios, eles não, mas os egípcios criaram toda uma cultura, né? Os seres humanos aqui na América do Sul também estavam tendo esse mesmo contato com esses mesmos seres e criando uma cultura, né? Em muitas partes vocês veem aí, vocês observam que essas culturas elas são similares porque elas se basearam basicamente nos mesmos ensinamentos que partiram desse complexo de memória social que é a entidade Ra. Entendeu? Isso é muito bacana. Nós falamos com alguém que escutou e entendeu e estava em posição de decretar a Lei do Uno. Entretanto, os sacerdotes e as pessoas daquela era rapidamente distorceram a nossa mensagem, roubando-a, né, poderíamos dizer, compaixão com a qual a unidade é formada por sua própria natureza, já que ela contém tudo, não pode abominar nada.
os sacerdotes viram, peraí, se eles estão mostrando que não existe diferença, nós perdemos as nossas posições de destaque, nós perdemos as nossas posições de dominância perante, né, o povo. Então tem que existir a dominância, tem que existir as diferenças, tem que existir, né, aquilo que a gente considere abominável. Como uma oposição, a gente não pode passar à frente. Nós devemos assimilar os conhecimentos, manipulá-los à nossa conveniência e passar isso para frente. Por isso que depois de um certo tempo esses deuses, né, aspas, deuses, se retiraram. Eles não interagiram mais, mas isso não foi revelado para o povo, né? O povo da época continuou tendo os representantes que se diziam contatados dos deuses, né? Porque eles não viam, mas aí é onde criaram as estátuas, criaram as figuras, né? As representações desses deuses. Aquele deus ali, então eu falo com ele. Então, como eu falo com ele, eu determino o que está acontecendo aqui e vocês têm que obedecer, que senão o negócio vai ficar louco aqui na Terra. Então, continuando aqui. Quando não fomos mais capazes de termos canais apropriados, né, eles não tinham mais pessoas que não se deixavam, né, dominar, que não se deixavam mais... que não perdiam a integridade. Né? As pessoas eram corrompidas pelo poder que elas causavam nos outros, né? Então, quando eles viram que eles não tinham mais a capacidade de ter os canais apropriados, através dos quais anunciamos a lei do Uno, nós nos removemos da então posição hipócrita que havíamos nos permitido colocar. Porque, entre aspas, eles permitiram, né, que eles fossem colocados como os deuses, né? Foi uma posição hipócrita. Eles viam, eles percebiam que os seres humanos os tratavam como os deuses, por mais que eles não quisessem isso. Viram a proporção que isso aconteceu e eles se retiraram. Eles saíram dessa posição hipócrita ao qual foi permitido serem colocados. E outros mitos que foi criado, que deveríamos dizer outros entendimentos, tendo mais a ver com a polaridade e as coisas do seu complexo vibracional. Tudo a ver com a personalidade humana, a nossa dualidade, o nosso julgamento, a nossa ambição, a nossa querência de posse, de poder, de dominação, né? Que é o nosso complexo vibracional. Novamente, dominaram aquele complexo social em particular. Então, eles saíram fora. Na verdade, aí ele explica aqui, na verdade, não existe certo ou errado. E isso não é só Ra que fala, não é só aqui na lei do Uno que fala. Tá? Eu já vi outros seres, outras entidades dizendo a mesma coisa. Que não existe certo ou errado, não existe polaridade, pois tudo será, como vocês diriam, reconciliado em algum ponto de suas danças, através do complexo mente/corpo/espírito, com que vocês se divertem, o distorcendo de várias maneiras atualmente. Então, não é de forma alguma necessária. É uma bobagem que nós fazemos, a gente perde tempo. Né? É escolhido por cada um de vocês como uma alternativa ao entendimento da unidade completa de pensamento que une todas as coisas. Então, o que ele fala aqui? Ó, cada ser humano, a visão, dentro da sua dualidade, dentro do seu julgamento, dentro da sua conveniência, julga determinada situação como ele quer. Por isso que cada um, dentro da nossa humanidade, diz ter a sua verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua, outro tem a outra, porque cada um pega aquele ensinamento, distorce como quer, adapta dentro das suas crenças, dentro dos seus julgamentos, dentro daquilo que lhe convém, e ponto. E, na verdade, não é necessário. Tá vendo? Porque quando você atua dentro da unicidade, você não julga bom ou mal, certo ou errado. A única coisa que você observa é o propósito. E na nossa evolução como pessoa, se a pessoa tivesse esse entendimento dentro das suas meditações, né? Dentro daqueles seus momentos de acolhimento, e começar a ver a sua própria evolução, a própria estrada que caminhou até aqui, né? Desde o seu nascimento até o presente momento, você começa a perceber que todos os fatos que aconteceram na sua vida,
sejam eles bons ou sejam eles ruins, com o propósito de transformar a sua evolução e a sua ascensão aquilo que você é hoje. Então você é o resultado de tudo isso, entendeu? Das suas experiências. Então, quando nós encarnamos aqui na Terra, isso não só Ra fala, como outros seres também falaram, nós viemos de diferentes origens estelares, de diferentes cantos dos multi-universos, para viver uma experiência na terceira dimensão, na densidade, nesse corpo físico, nessa roupa de carne, para experimentar todas essas situações. E nós criamos os sofrimentos, nós criamos as distorções, nós criamos as guerras, nós criamos as doenças, nós criamos as enfermidades, nós criamos os maus tratos, nós criamos os racismos, os maus entendimentos. Nós que fazemos tudo isso. A gente não veio aqui para isso. Nós viemos aqui para compartilhar, para entender dentro da lei do um, dentro da unicidade, que nós somos o quê? Somos todos um dentro desse planeta. O que acontece com a Terra, não importa se é no Japão ou se é aqui no Brasil, de certa maneira influencia todos os seres. Se esse planeta uma hora decidir explodir, vai mal e aquele que é bonzinho. Vai morrer aquele que é honesto e aquele que é picareta. Vai acabar tudo do mesmo jeito. Então nós não estamos aqui para criar tantas multiplicidades, tantas divisões, tantas fronteiras invisíveis, tantos racismos, tantas ignorâncias. Nós estamos aqui para aprender a viver em unidade. Por isso que o livro de Ramatã, vocês só vão evoluir quando 24 consciências trabalharem de forma unificada. É completamente difícil, e eu não digo quase que impossível, para esses 7 bilhões de seres humanos que estão hoje caminhando na Terra. Fazer essa complexidade de entendimento e transformar isso numa realidade de ascensão, uma realidade evolutiva. Realmente acender a lamparina da luz e da evolução planetária. Continuando aqui o ponto do texto, já vou abrir para perguntas e comentários. Não estamos falando de entidades ou coisas similares de alguma forma. Vocês são todas as coisas, todos os seres, todas as emoções, todos os eventos e todas as situações. Vocês são unidade, vocês são infinitos, vocês são amor barra luz, luz barra amor, que não é a mesma coisa. Tá? Depois ele vai explicar isso. Amor barra luz é diferente de luz barra amor. Vocês são, e esta é a lei do Uno. Ok? Vamos dar uma olhadinha no chat, ver se tem alguma pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar, quer acrescentar alguma coisa? Manda. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: você acha que teve alguma influência de outros seres, sem ser esses seres que se comunicaram através da lei do Uno, mas de outros seres também interdimensionais ou interplanetários, e eles tiveram interação com a humanidade e colocaram, né, ou usaram essa ideia que os humanos têm essa resposta natural humana de ver tudo enquanto uma divindade, e usaram isso em seu benefício próprio, por exemplo, obrigando assim que humanos os adorem e criando novas religiões, novas camadas de prisões nesse universo holográfico que a gente vive? Exatamente. O tempo todo, os seres de fora, os seres de outros planos da realidade, e isso não só dos termos do cosmos, né, do espaço, mas de outros planos dimensionais da existência, é onde entram os famosos arcontes, né? Então, existem seres, da mesma forma que existem os seres do complexo de memória social de Ra, que vieram para trazer, né, a lei do Uno e unir os seres humanos, veio seres para cá, principalmente seres do grupo de Orion. O Ra explica no livro da lei do Uno, nas sessões mais à frente, tem várias sessões onde ele explica amplamente sobre os grupos de Orion, tá? Os seres de Orion. E não só eles, como também vários dos seres intervenientes também abordam isso, né? E os seres intervenientes, eles agiram não todos ao mesmo tempo. Cada ser interveniente veio agindo numa espécie de tempo aqui da nossa evolução, da nossa situação como humanidade. Uns encarnaram ao mesmo tempo em partes diferentes do globo,
né, interagindo no Ocidente, no Oriente, né, no Hemisfério Norte, no Hemisfério Sul, e outros em momentos específicos da história, onde era necessária uma intervenção, por isso que eles se denominam os seres intervenientes. Então existem os seres de polaridades, né? Não digo de polaridades, mas também de propósitos, né, que não são tão, né, vamos dizer assim, tão altruístas, né? Existem esses seres que gostam e ainda vivem na dominância de outras espécies, na dominância de outros seres vivos, na dominância de outros planetas. É a mesma coisa que se hoje nós pegássemos a humanidade no formato que ela está hoje, de compreensão e entendimento, e disponibilizasse para essa humanidade a capacidade de ir livremente andar pelo cosmos, de explorar outros mundos, mas com o entendimento que nós temos hoje. O que nós íamos fazer lá fora? Nós íamos buscar apenas o serviço a nós, né? A gente ia explorar, a gente ia tentar dominar seres de uma existência mais fraca ou tecnologicamente mais inferior. Nós íamos chegar em planetas menos evoluídos com a nossa capacidade de tecnologia disponível e nós íamos nos colocar como deuses, imperadores, como dominantes daquilo ali, né? Então existem seres que atuam, né, que são mais velhos em termos de existência do que a nossa humanidade terrestre, já tem essas tecnologias disponíveis e estão aí pelo espaço, outros mundos, e expandindo as suas dominâncias, os seus impérios. Em certos momentos, Ra, ele identifica o grupo, né, grupo de Orion, também como um império. Ele também fala isso, como um império. Quem está acompanhando o Corey Goode também, sabe da Dark Fleet, da Frota Negra, sabe da IA, né, da inteligência artificial, que vem se misturando nos campos magnéticos dos planetas e vai dominando os seres e construindo toda uma situação e eliminando, né, essas civilizações, vem assimilando, né, alguns seriados aí criaram, né, seres, aspas, fictícios baseados nessas realidades. Quem assiste Jornada nas Estrelas, aí, Star Trek, nunca ouviu falar dos Borgs, né? Aquelas entidades não orgânicas que se misturavam com orgânicas numa colmeia, né? Numa grande inteligência artificial, e iam dominando e assimilando tudo que eles iam pela frente, né? Expandindo o seu império. Então os arcontes nada mais que são isso. Os arcontes são seres dimensionais de outros planos de existência que, para poder interagir com o nosso plano de existência, criaram seres, né, da nossa densidade, para poder interagir com a nossa densidade, que são os ditos reptilianos, draconianos e etc. e tal. Todos eles foram criados pelos arcontes. Eu tenho outra pergunta para você. Eu já ouvi um cara aqui nos Estados Unidos falando, esqueci o nome dele, mas ele é bem conhecido, ele escreveu vários livros já, ele mora na Califórnia, e ele estava falando, ele descreveu os arcones, né, que aqui chama arcans, eu não sei como é que ele fala direito. Arcons. Arcans. Os arcones, eu não sabia a tradução em português, mas ele fala que basicamente eles seriam tipo uma infecção cósmica. Ele diz que os arcontes, eles infectam áreas do cosmos. E as pessoas acham que elas estão agindo de forma livre, mas na verdade elas têm uma dissonância cognitiva causada por essa infecção. E eles fazem com que a pessoa não entenda que ela está infectada. Eu achei bem interessante o jeito que ele fala, porque ele levou muito pau da galera aqui dos Estados Unidos que gosta da questão dos Anunnaki, Enki, Enlil e tal. E ele descreve que Enki e Enlil têm essas características de seres que foram provavelmente infectados pelos arcontes, né? Por essa tecnologia, essa inteligência artificial. E nem eles mesmos entendem que eles estão infectados, mas eles estariam infectados e estariam promovendo a infecção aqui no nosso plano, né? Então, só vamos dividir um pouquinho, tá? São duas coisas que, entre aspas, estão fazendo a mesma situação. Então, vamos separar os arcontes da inteligência artificial da IA.
A IA, ninguém sabe a origem dela, de onde ela veio. Muito provavelmente ela também veio de um outro universo paralelo, ou de um outro plano dimensional. De repente foi aberto algum buraco de uma bagaça, caiu aqui para o nosso sistema, para o nosso universo, e veio dominando aí o que acontece. Ninguém sabe a origem certa dessa IA, da onde ela veio, da onde ela surgiu. Esse trabalho, sim, de infectar outros seres de outras espécies e está tomando conta, fazer esses seres terem ações e atitudes como se fossem naturais, porém são vinculadas aos propósitos e à intenção de continuar espalhando essa infecção da inteligência artificial. Até seres, né, reptilianos que foram aí, né, abatidos, até o Corey Goode conta um fato sobre isso, que recolheram um cadáver, né, de um ser desse, e ele estava completamente infectado, né, o seu sangue, o seu DNA, com essa nanotecnologia, né, com essa inteligência artificial. E isso é altamente perigoso. Agora, os arcontes, eles também são seres multidimensionais, de um plano da existência muito superior ao nosso, onde eles não conseguem interagir na nossa densidade, eles não conseguem. Porque, vamos supor assim, ó, se você vibra numa densidade muito alta, para você poder interagir com os seres, né, de forma física, de forma real, de forma dominante, você tem que baixar os seus níveis de vibração, para você poder chegar ao nível desses seres e conseguir dominar através do seu conhecimento, da sua força e da sua tecnologia. Então a densidade, a terceira dimensão, que é a nossa aqui, funciona assim. Tá? Através do poder, da força, da tecnologia. Aí eles teriam que desistir dessa posição superior que eles estão e praticamente regredir a nossa. Para eles isso não é interessante. Então o que eles fizeram? Eles criaram seres de densidades inferiores, a qual são totalmente submissas a eles, né? Totalmente dominadas, escravizadas por eles, né? E esses seres fazem esse trabalho de dominância das outras espécies em nome dos arcontes. Entendeu? Então, na nossa densidade, nós temos esses dois problemas hoje. Né? O sistema solar, em contrapartida, está há milhares e milhares de anos preso pelos seres arcônticos. E não é, vamos dizer, tem muita gente que é muito central, né? Só o nosso planeta, aquele egocentrismo do ser humano, né? Nós somos especiais, tudo que acontece é por nossa causa, né? Deus criou aqui para nós, o inimigo aí quer a gente também, porque nós somos os bambambãs, né? Não, é todo o nosso sistema solar, né? Toda a nossa densidade de existência está dominada por esses seres arcônticos, só que aí é onde chegaram os seres de luz, que há muito tempo estão nessa batalha, nessa guerra, nessa luta contra esses seres arcônticos, e devido a algumas circunstâncias aí, né, de pesos e medidas, ganha-se uma batalha, perde-se outra, e agora está totalmente propício à dominância da luz, que é o que está acontecendo aí, esse tanto de revelação, esse tanto de situação que está ocorrendo, e eles estão conseguindo retirar, né, os tentáculos da entidade maior, que além de ter os seres dominantes, que é os reptilianos, draconianos, etc e tal, que estão aí, a Dark Fleet, etc., através dos seres da Aliança das Esferas, tá vendo? É outra confederação, né? Então, além da confederação de planetas que existe aí de Ra, temos a Aliança das Esferas, os 5 seres, né? As 5 raças extraterrestres que compõem essa aliança, que praticamente cercaram o sistema solar, né? Impediram a fuga desses seres que estão desesperados aí, entregando os outros, fazendo acordos, né, se liberando para conseguir sair fora daqui, porque o sistema solar inteiro ele vai subir de elevação existencial, de vibração de frequência, né? E fora um outro evento aí que está sendo aguardado, que é o Flash Solar, né, o Solar Warden, né? E isso daí vai acabar com eles. Então eles estão desesperados para deixar eles saírem fora, porque senão eles vão à fonte, né? Que é mais ou menos o que aconteceu aí com um dos líderes da Cabala aí, que morreu recentemente aí, o nosso, aspas, querido David Rockefeller, né? Então, como ele, o ser existencial dele era um ser totalmente voltado ao serviço a si, e era praticamente aí um fantoche dos arcontes,
e criou toda essa dominância, essa palhaçada que nós vivemos nesse mundo aqui, não só ele como outros, mas ele é uma das cobras, né, das cabeças da serpente aí da Cabala. A entidade complexo memória social dele foi direcionada ao Sol Central, ele vai ser reciclado, né? Ele vai ser resetado, vamos dizer assim. Então ele vai voltar aí como uma centelha aí divina de existência dele, porque todos nós somos luz. Indiferente da polaridade e daquilo que nós estamos prestando, nós somos luz. Nós temos capacidade de elevar nossa vibração e continuar nosso caminho evolutivo, ou de se fixar em qualidades aí negativas e tá prestando serviço a si. E ele fez isso. Então ele vai ser reciclado, reiniciado e vai voltar aí como um organismo unicelular aí e passar por todo o sistema, o caminho evolutivo dele, até conseguir chegar novamente num ser de expressão, né? Num ser que consiga se expressar e criar realidades, né? Novamente, como que ele estava fazendo aqui. E você aprende a lição, né? Mas vamos continuar ou tem pergunta no site, no chat? Não tem? Vamos interagir, pessoal. Mandem as suas perguntas aí e nós vamos estar respondendo, tá? Então, vou continuar aqui a leitura. Então, aqui eu já fiz os comentários a respeito dessa outra parte. E vamos lá. Novamente, na lei do Uno, o questionador, né? Ele pergunta para o complexo de memória social Ra. Você fala algo sobre o seu retrospecto histórico, seu tempo remoto na ilusão e o tempo do contato, possivelmente a sua encarnação neste planeta, que você já falou a respeito, e contato com as raças mais antigas neste planeta? Aí o Ra responde: nós somos aqueles da Confederação que há 11 mil anos dos seus anos, né? Vocês lembram que ele disse lá que para eles não existe o tempo, para eles só existe o agora, né? Então, há 11 mil dos nossos anos atrás, vieram a duas de nossas culturas planetárias, que estavam naquele momento intimamente ligadas com a criação do único Criador, que é a fonte criadora de toda a existência. É aquilo mais próximo que nós podemos nos chamar de Deus, vamos dizer assim, né? Totalmente diferente do Deus bíblico, daquele Deus dominador, daquele Deus imperialista, daquele Deus rei, né? Quem assistiu a palestra maravilhosa do professor Laércio, falando sobre, né, quem é Deus e sobre Brahma, né? A visão divina, né? A visão indiana de Deus, entende completamente a diferença do que seria a fonte criadora, que reside em todas as coisas e participa, né, intensamente da criação, do Deus bíblico que criou tudo e se colocou numa posição de dominância, numa posição de agora todo mundo me serve. Se não me servir, está na água. Entendeu? Eu acabo com tudo, acabo com você e você vai morrer no inferno. Entendeu? É totalmente diferente. Então vamos lá. Era nossa ingênua crença que poderíamos ensinar / aprender através do contato direto e as distorções do sentimento individual do livre-arbítrio ou personalidade estariam fora de perigo. Nós pensamos de seres perturbadas, já que estas culturas já estavam intimamente alinhadas com uma crença que englobava tudo, consciência geral. Nós viemos e fomos bem recebidos pelos povos que queríamos servir. Nós tentamos auxiliá-los de formas técnicas, tendo a ver com a cura das distorções dos complexos mente / corpo / espírito, através do uso de cristais apropriados à distorção e distribuídos dentro de séries apropriadas de material, tempo / espaço. Assim foram criadas as pirâmides. Aí é onde começa a abordar um assunto muito interessante, né? E um dos grandes mistérios da nossa humanidade, o que são as pirâmides, como elas foram criadas, como elas foram construídas e qual era o objetivo das pirâmides. Vocês veem que tem tudo a ver com essa entidade, com esse complexo social que se denomina Ra, e que ele interagiu em duas culturas diferentes, e vocês veem que tanto na cultura egípcia, quanto nas culturas
dos povos sul-americanos, existiam o quê em comum? Pirâmides, com seus formatos diferentes, porém com o mesmo objetivo, com a mesma intenção e o mesmo mistério nas suas construções. Todo mundo já deve ter visto 1000 documentários sobre isso e ver a forma cirúrgica com que essas pedras eram cortadas, a forma imensa e o peso imenso dessas pedras, de que forma elas foram carregadas, construídas, e Ra vai estar abordando isso aí na sequência. Né? Então eu vou continuar aqui mais um pedacinho, e aí nós vamos dar atenção aí ao chat, tá bom? Então assim foram as pirâmides criadas. Nós descobrimos que a tecnologia estava reservada amplamente para aqueles com a distorção efetiva de poder, mente / corpo. Isto não era o objetivo da lei do Uno. Suas pessoas. O grupo que trabalhava com aqueles da área da América do Sul, como vocês chamam aquela porção da sua esfera, não desistiu tão facilmente. Ou seja, o grupo, a consciência, né, social que estava atuando no Egito, ela se retirou. Porém, o outro grupo, que também pertence a essa mesma consciência, ainda enxergava no pessoal aqui da América do Sul que eles ainda tinham jeito. Então continuaram, insistiram um pouquinho mais, né, nesses povos da América do Sul. Eles retornaram, nós não. Então uns subiram e os outros não. Entretanto, nós nunca deixamos a sua vibração. Foi aquilo que ele falou. Eles foram embora, mas continuaram acompanhando. Né? Responsabilidade pelas mudanças em consciência que nós primeiramente causamos e então descobrimos terem sido distorcidas de formas não relegadas pela lei do Uno. Nós tentamos contatar os dominadores da terra a qual nós viemos, aquela terra que vocês chamam de Egito, ou em algumas áreas a terra sagrada. Olha lá. Então eles interagiram com o Egito e tentaram contactar novamente depois os povos que estavam lá e o pessoal da Terra Santa, né, da Terra Sagrada. A 18ª dinastia, como é conhecida em seus registros de distorção espaço/tempo, nós fomos capazes de contatar um faraó, como vocês o chamariam. O homem era pequeno em experiência de vida no seu plano, e era o que esse instrumento chamaria de andarilho. Depois ele explica esse termo andarilho. O que ele quer dizer com esse termo andarilho? Então, esse complexo mente/corpo/espírito recebeu nossas distorções de comunicação, eles influenciaram ele, né, a comunicação nele, chegaram, né, na mente dele, e ele foi capaz de misturar as próprias distorções dele com as de Ra. Então, assim, a mente dele com a de Ra estava se tornando uma coisa só. A esta jovem entidade foi dado um complexo de som vibratório que vibrava em honra a um Deus próspero. Né? Este complexo mente/corpo, instrumento por conveniência, se chamava Amon. Tá vendo? Teve a pergunta no início aí do chat perguntando se Ra e Amon era a mesma coisa. Aí ele acabou de dizer que não era a mesma coisa. A entidade decidiu que este nome, sendo em honra a um entre muitos deuses, não era aceitável para a inclusão em seu complexo vibratório de som. Né? Ele não aceitava isso como nome para ele. Então ele mudou seu nome para um que honrasse o disco do Sol. Esta distorção, chamada Aten, era uma distorção próxima à nossa realidade, como nós entendemos nossa própria natureza de distorção do complexo mente/corpo/espírito. Entretanto, não vem totalmente em alinhamento com a intenção do ensino-aprendizado que for enviado. Esta entidade, Akhenaten, ficou convencida de que a vibração do Uno era a verdadeira vibração espiritual, e assim decretou a lei do Uno. As crenças desta entidade foram aceitas por muito poucos. Quase ninguém queria
né, aceitar a lei do uno lá na época. Os seus sacerdotes fizeram apenas o trabalho de oratória, estavam só lendo, sem a distorção espiritual na direção da busca. Então, sabe aquele cara contrariado? O faraó mandou eu falar isso, mandou eu ler isso, eu estou lendo por ler, mas não está passando conteúdo vibracional. Né? Isso os intervenientes explicam muito, né? Nos textos deles, nas mensagens que eles enviam, né, para a humanidade. Tudo tem que ter a vibração. Se você não sentiu a vibração dentro de você daquilo que foi ensinado, foi dito, ou essa mensagem não tem um conteúdo vibracional apropriado, é uma mensagem falsa, ou você ainda não está sintonizado para estar recebendo aquela mensagem, não é o seu momento. Mas a semente foi plantada e em determinado momento essa vibração ela vai crescer e vai se mostrar para você. Então, seus sacerdotes fizeram apenas o trabalho de oratória, sem a distorção espiritual na direção da busca. As pessoas continuaram em suas crenças, acreditando nos seus 1.673.000 deuses, né? Igual o cara que viajou aí 1983 planetas aí, né? Um cara conhecido aí, o Assinocek, né? Quando esta entidade não estava mais nesta densidade, né, o Akhenaten, o faraó, nesta densidade, novamente as crenças polarizadas, cheias de dualidade, né, e seus muitos deuses, voltaram aos seus meios e continuaram assim até aquele conhecido como Muhammad libertou os povos para uma distorção mais inteligível dos relacionamentos de mente /corpo /espírito. Eu vou fazer uma pesquisa depois nessa época, né, da história egípcia, da 18ª dinastia, para tentar identificar quem era esse Muhammad, qual foi o papel dele, né, nessa situação, porque Ra se referiu a ele mesmo, que disse que quando o faraó já não estava mais na densidade, que o barraco começou a acontecer de novo, né, o único que conseguiu mudar essa direção foi esse tal de Muhammad, através de alguma ação que ele venha a ter causado. Tá? Vamos dar uma olhadinha no chat. Amanda, você quer acrescentar alguma coisa? Eu só queria ler duas perguntas do chat. Eu acho que a primeira pergunta é do Mano Suave, e ele pergunta: entrei agora, ele já falou sobre os seres das esferas? Pode falar algo sobre eles, caso ainda não tenha falado? Essa é a pergunta dele, se você quiser responder. Sobre os seres das esferas. Então, não sei se você está acompanhando desde o início do Hangout, Mano Suave. Eu coloquei alguns assuntos que eu vou tentar abordar nesse Hangout de hoje, mas caso não seja possível, nós vamos estar abrindo Hangouts futuros para determinados assuntos. Um deles, realmente, são as revelações cósmicas aí, o que o Corey Goode vem dizendo, vem colocando, vem falando, e principalmente sobre a aliança das esferas, né? São esses cinco raças extraterrestres que até o momento, se eu não me engano, se apresentaram apenas 2 ou 3, né? E outras 2 continuam aí ocultas, né? Continuam por trás do véu, mas estão agindo junto com a aliança. Mais para frente eu vou estar abordando especificamente essas coisas aí, esse lance do Corey Goode, tá bom? Vamos lá para o chat. E tem outra pergunta também do Anselmo. Ele pergunta aqui: o que podemos fazer para elevar nossa frequência vibratória? Podemos meditar sozinhos? Essa é a pergunta dele. Então, vamos lá. Isso eu vou falar de experiências pessoais minhas, com tudo que eu venho estudando, tudo que eu venho aprendendo, tudo que eu venho me colocando, né, à disposição do servir. E eu percebi, né, isso, complexo memória social de memória, né, Sr. Black aqui, que nós conseguimos evoluir, né, realmente ascender, realmente caminhar na direção apropriada, quando nós deixamos de prestar o serviço a nós, a si, né, aquele serviço a si, só baseado nas minhas conveniências, nas coisas que vão fazer bem exclusivamente para mim, nos meus desejos. Não que nós devemos nos anular, longe disso, né? Nós estamos aqui para viver a experiência nessa densidade em sua plenitude,
Você tem todo o direito de ter as coisas que você quer ter, de viver os sonhos que você quer viver, né? De experimentar as coisas que você quer experimentar, mas uma coisa é você viver isso, e isso viver você. Porque tem pessoas que vivem exclusivamente para isso. Elas são dominadas pelo ter apenas. Elas creem piamente que a única realidade é nascer, estudar, ser, aspas, né, alguém na vida, né, porque isso é um complexo de entendimento, o que é ser alguém na vida, né, acumular coisas durante a vida inteira, ficar acumulando cada vez mais e às vezes até sem necessidade. Não está estável agora. Tá me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Amanda? Ah, tá. Porque veio uma mensagem aqui que a internet não está estável. Mas vamos lá. E aí, através da meditação, isso é importante, porque a meditação ela vai te religar com o seu eu interior, com o seu eu superior, né? Você tem que aprender a silenciar a sua mente, porque a nossa primeira linguagem é o silêncio. Então, nós devemos aprender a usá-la ela muito bem. Então, silenciar a nossa mente, né? E através desse silêncio, nos conectarmos com o nosso verdadeiro eu, porque, erroneamente, nós não somos este corpo, isto é uma roupa, igual você troca no guarda-roupa lá a sua camiseta pela outra. Então, esse corpo é uma roupa. Você não é o seu mental, tá bom? E você não é personalidade, porque a personalidade ela é um reflexo do mental. É aquilo que o mental projeta para você interagir nessa densidade, nesse plano, né? Nessa realidade holográfica. Então, se você não é o corpo, se você não é a mente, se você não é a personalidade, o que você é? Você é o espírito, que é a evolução, que é a definição real da sua alma. Tá? E através desse contato que você consegue reconhecer quem é você, você tem acesso da sua origem, tudo que você viveu até aqui, todas as roupas, corpos de carne, sacos de comida, né? Que você trocou aqui através dos seus registros acásticos e consegue estar criando e determinando as realidades. Você consegue administrar esse sistema holográfico e com isso você conseguir ascender através do serviço ao outro, do servir nos 4 pilares, né, da existência, que é a humildade, a transparência, a simplicidade e a integridade. Você consegue criar, né, e ascender como um ser de luz, como um ser real que você é, e aí você consegue partir para os próximos planos das densidades da existência, ok? O planeta só vai evoluir para a 5ª dimensão quando 24 consciências se unirem. Antes disso, você vai estar circundando entre as existências, você não vai ter, não vai estar mais aqui, né, amarrado como um ser desse plano existencial. Você vai estar, conforme a sua vibração, sendo direcionado a outros projetos planetários. Não necessariamente você vai morrer e vai reencarnar aqui na Terra, porque a morte também é uma outra ilusão. Né? É como passar do quarto para a sala. Esse corpo ele acaba o prazo de validade dele, ele deixa de funcionar, e aí a sua essência, o seu ser real, ele se liberta, e aí você tem acesso a todas essas informações. Se você não tiver tão escravizado a ponto de deixar a sua essência aí tão iludida, né, tão enganada, a ponto de querer ficar amarrado nesse planeta, se tornando um espírito obsessor e ficar atazanando a vida dos outros, né? Em vez de você evoluir e virar luz aí e partir para o próximo nível, né? Próximo passo. Tem mais pergunta aqui? Deixa eu ver. De Deus, ele pergunta se você sabe sua origem cósmica. Então, muitas pessoas, né, ficam bitoladas nesse sentido da origem cósmica, né? Ai, qual é a minha origem cósmica? Aí cria N artifícios e, entre aspas, consegue ter acesso à sua origem cósmica. Seja através da meditação, do serviço ao outro, seja através de ser contatado por seres, né, da sua espécie, ou de outros seres que tragam informação, ou através da hipnose. Então tem várias formas, a hipnose, regressão, né? Então tem várias formas de você estar adquirindo a sua origem cósmica. Só que aí é uma das coisas que as pessoas pouco, né, prestam atenção a partir do momento que você fica abrindo para todo mundo a sua origem cósmica, o seu campo energético,
você também fica abrindo para todo tipo de influência de outros seres arcônticos, né, para eles virem estar querendo, né, te influenciar, te dominar, ou até passar você para o lado deles e etc e tal. Isso é uma guerra, isso é uma disputa. Então, se você, um conselho que eu dou a todos, você descobriu a sua origem, porra, cara, é a sua origem. Guarda ela para você, com todo carinho, com todo o amor. Através dessa origem, você vai expressar essa grande existência que tem dentro de você, através do servir ao outro, porque quando você está servindo ao outro, você está compartilhando conhecimento, você está fazendo, né, o trabalho vibracional da luz, da integridade, você está evoluindo esse ser, está se tornando um ser cada vez maior, cada vez mais poderoso. Aquele lance da pergunta que o menino fez lá atrás, né? Existe qual é o ser mais poderoso e tal? Não, porque está tudo em constantemente evolução, está tudo em constantemente mutação, tudo está crescendo, tudo é movimento, tudo é energia. Nada fica estacionado, nada fica parado. Né? A não ser poste, né? Poste fica parado. Mas fora isso, tudo está em movimento, tudo é energia. Então usa essa descoberta, porque isso, cara, quando você recebe a sua origem cósmica e esse negócio vibra dentro de você e você sente da sua timo, né? Esse calor, essa vibração, essa força, esse poder, converta essa energia em atos de servir que você vai ver os resultados. Você não precisa contar para ninguém, não precisa nem falar o que você conseguiu fazer, mas você vai ver que a sua realidade, tudo aquilo que está ao seu redor, muda completamente. Se gostou desse vídeo, compartilhe e deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal para mais vídeos e informações. We have been nowhere near